programa de hoje a gente escolheu para debater como tema as taxas abusivas, cobranças indevidas na hora da compra de um imóvel. É claro que a gente usa aqui taxas genericamente, eu não vou entrar no detalhe assim, técnico da questão tributária, o que é taxa, o que não é, né? A gente fala taxa como forma geral, assim. Então, assim, o que dá para falar sobre isso? Geralmente a pessoa quando vai comprar um imóvel, ela está preocupada com o valor específico do imóvel. Ela vai se preocupar com aquele valor. Ela não se preocupa assim com o que mais de encargos, digamos assim, vão incidir, que outros custos ela vai ter, né? Essa questão para registrar, né? Para fazer um contrato. E muitas vezes, né, vai ser financiada, vai financiar aquele imóvel. Muitas vezes o banco vai fazer muita parte dali dessa negociação, direcionamento vai ser feito pelo banco e ela só acaba pagando. E às vezes nem sabe o que mais que ela está pagando além do preço do imóvel, né? Então é por isso que a gente está fazendo esse programa hoje para mais ou menos a pessoa ter uma noção de que incide aí de valores, né, na hora de uma compra do imóvel, para a pessoa ter essa noção. Então, assim, o que a gente pode falar sobre isso, né? Se for a pessoa fazer através do financiamento, vai ter ali umas taxas de financiamento, genericamente falando, né? Que são, assim, relacionadas à taxa de avaliação do bem, e outras taxas bancárias ali que eles vão pedir, né? O que é a taxa de avaliação? A taxa de avaliação é, eu vou comprar um imóvel financiado, isso quando é financiado, o banco vai querer ir lá ver se aquele imóvel, porque o imóvel vai ficar como garantia, então vai ver se o imóvel realmente tem mais ou menos aquele valor que tu tá alegando, tá comprando ele, né? Que não, vamos lá, eu digo que eu vou comprar um imóvel de 100 mil, aí chega lá e o imóvel vale 50, né? E aí o banco, daqui a pouco tu fica devendo e tu não vai conseguir pagar os 100 e nem com o imóvel, porque o imóvel vale 50. Então, essas questões aí, por isso dessa avaliação que o banco faz. Claro que é um valor fixo ali, em reais, não é uma porcentagem, tal, mas se cobra. Então, a pessoa vai arcar com essa taxa. Claro, depois dessa taxa de avaliação, tem ainda os juros, né? Bom, normais, todo contrato vai pagar esse financiamento de forma parcelada, vai pagar esses juros, né? Aí, dentro dos juros, né? O juro pode ser com fixo, que vai do início ao fim mesmo a taxa. Tem o pós-fixado, que se atrela a algum índice, né? IPCA, TR ou qualquer outro índice ali, ele vai aumentando essas parcelas. Tem o pré-fixado, que é assim, ela não chega a ser fixa. Ela tem uma taxa, mas aquela taxa pode ser revista periodicamente. Então, também é bom a pessoa se ater a esses termos, né? Ver o que o contrato está dizendo. Aquilo que a gente diz, né? O cara tem que ler o contrato, é bom ler. Mesmo que tu não entenda, dá uma lida. O que tu não sabe, pergunta, né? Até para quem está ali fazendo o financiamento, a instituição financeira mesmo, só para te passar uma noção, pelo menos, né? Do que tá ali. E tanto é assim, né, Fabrício, como tu falou, acabou de falar aí, existe tantas, digamos assim, variáveis de taxas que com mais razão pro comprador, que no primeiro momento, como tu falou, a regra geral era, o imóvel custa X, eu vou pagar X mais Y, é isso aí. Então, com mais razão, ele tem que, na verdade, eu acho que até o correto mesmo seria ter uma consultoria no momento para ele realmente saber o que vai, porque é impossível a pessoa, a não ser que a pessoa seja, digamos assim, um contador, um economista, alguém no sentido, um matemático que faça, é difícil e geralmente a grosso modo o valor que diz ali que tu vai pagar não é aquele valor, justamente por essas questões que tu falou, né? Então da Sim, sim. importância do. Aí depois, assim, o que decide mais ali? Eles chamam de. Vou chamar genericamente, tá? Depois eu vou dar uma esmiuçada melhor ali, até para dizer o que é legal, o que é ilegal, que às vezes se cobra. Que é a taxa de administração, né? Que ele fala, é uma taxa ali, ó, às vezes mensal, que a instituição financeira cobra ali para manutenção ou É, administração do contrato, tá? De financiamento. Depois, que mais vai ter agregar no valor ali da parcela, digamos assim, seguro imobiliário, tá? O que é o seguro imobiliário? Eles atraem um seguro imobiliário porque se acontecer algum dano de grande monta no imóvel, o imóvel está ali,
como garantia, Segurar. não, né, vai perder a garantia e aí, então o banco por segurança, ele contrata um seguro, repassa, claro, para a pessoa que está financiando, mas contrata um seguro para caso de prejuízo, de alguns prejuízos, Garantir o negócio, incêndio, digamos assim. isso, alguma coisa que possa acontecer com o imóvel. Então é bom as pessoas saberem, né, que às vezes tem essa perda, tu não vai, se acontecer, né, de perder aquele imóvel que está sendo financiado, tem um seguro para cobrir, Sim. né, esse valor. Que ele está pagando por esse E ele seguro. está pagando por esse seguro. Outra questão que incide ali também no valor é o seguro de vida, né? Também, que é outra coisa que às vezes a pessoa não sabe, que a pessoa, a pessoa que contraiu o financiamento, ela falece e aí os sucessores, digamos assim, se preocupam em pagar, né? Ah, como é que eu vou pagar o resto do financiamento, né? Sim. Só Isso que é muito para comum. isso tem um seguro, né? Em geral, claro, pode Em acontecer geral, de não não ter. é. Em geral, eles se preocupam, a instituição financeira vai se preocupar em colocar esses garantias, digamos assim, para ela, né? Então, vai ter um seguro de vida ali atrelado a outra, ou até de incapacidade, porque às vezes pode ser que a Sim. pessoa fique incapaz, não consiga trabalhar, então, Invalidez, que eles chamam. invalidez. Então, também vai ter atrelado a isso. Então, se acontecer alguma coisa, saiba que possivelmente no contrato de financiamento vai ter essa taxa ali incidindo. Então, e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Se preocupam e tal. O que mais que ele que incide? Sobre a venda ainda incidiria o ITBI, tá? Que é um imposto municipal, tá? Aí, e quanto é qual é o valor, né? É uma porcentagem sobre o valor do imóvel, só que isso vai variar de município a município, então fica difícil a gente dizer. Em geral é 3%, né? Ou uma média. Mas não tem como dizer fixo, porque isso vai. Cada município tem sua legislação e vai dizer qual é a porcentagem. O que dá até, questão importante dizer, é que tem uma decisão recente, porque o que acontecia? A pessoa vendia o imóvel por 100 mil, e aí, em tese, o imposto deveria incidir sobre esses 100 mil, e a prefeitura entendia que não, que o imóvel, lá pela base deles, para IPTU ou por outro, eles diziam, não, esse imóvel vale 150, e aí eu vou incidir os 3% sobre 150, e não Que é a sobre os avaliação 100, do. que é o que eu entendo que vale o imóvel. E aí agora saiu uma decisão recente no STJ pacificando isso, dizendo, não é devido. Então, o valor do ITBI ele tem que incidir sobre o valor do imóvel, da negociação do imóvel, né? O que consta na negociação. O que tu Ou na colocou, escritura, ou no isso, contrato. o que se colocou ali, o que foi definido, né, na negociação. É, claro, se destoar muito, aí sim a prefeitura ele poderia dar a contestação, ela tem que abrir um processo administrativo para contestar isso, tem Isso é que dar algo direito para a pessoa se absurdo, né? defender. Digamos que um imóvel vale a 100 mil e tu tá dizendo que tu vendeu por 10 mil. Um Sim, aí exemplo é uma coisa que que vai salta aos ver que olhos. aí não tem. Mas se é questões não Sim. assim tão visíveis, É. tem que se manter o valor que foi feita a negociação, né? Então tem essa decisão, é importante as pessoas cuidarem, até se tiverem feito, né, alguma venda de imóvel, ver se, com base em que foi cobrado, porque se pode, na justiça, reaver esse valor, né, de que se pagou o ITBI aí de repente a mais, pode se reaver esse valor. Então, esse é É interessante essa questão aí, realmente. esse é um dos mais uma questão que vai esse imposto, né, ITBI, que é pago, pode dizer, pelo comprador, né? O comprador comprou, ele que vai pagar o ITBI. Depois tem a escritura pública, né, que vai ser necessário, salvo imóveis que estão abaixo de 30 salários mínimos, e aqueles que foram feitos via financiamento, né? Que aí a própria instituição financeira, ela pode, a bancária, ela pode, aquele contrato do financiamento já vai servir para ser averbado, não vai precisar da escritura pública. Mas salvo esses casos, aí tu precisa realmente da escritura pública para fazer essa compra do imóvel e vai ser pago um valor, tá? Aqui algo em torno de 200 a 5 mil mais ou menos, tá? Que vai se pagar dependendo do valor do imóvel. Isso tem uma tabela,
E ela é com base em faixas de preço do imóvel, né, da negociação, né? Então, dependendo do valor, vai incidir esse emolumento aí, que eles chamam essa taxa, que vão cobrar para fazer a escritura pública. Em regra, esse valor da escritura pública também é pago pelo comprador, né, quem está fazendo a compra do imóvel. Depois, ainda vai incidir o registro do imóvel, né, para te fazer esse registro no registro de imóvel. Que é registrar na matrícula, Isso, registrar a escritura. a escritura pública que se fez, né, ou o contrato de financiamento, né, vai registrar na matrícula do imóvel, que é quando efetivamente aquele imóvel passa a ter direito, digamos assim, ao imóvel. Propriedade. Direito de propriedade. E aí também vai ter vai incidir um valor, também é mais ou menos entre esse valor de 200, isso depende do preço também, né? De 200 a 5 mil, mas é interessante que tem um site ali, que eu vou dizer, é registro-de-imóveis.org.br/calculador, que lá tu bota o valor do imóvel, que está sendo negociado do imóvel, e ele vai te dar mais ou menos o valor que vai ser pago para fazer o registro, né? Os emolumentos, que chamam as taxas. Isso. Esse também é pago pelo comprador, tá? Esse do registro. Depois, outra que às vezes dá disputa também é a questão da comissão de corretagem, né? De quem paga a comissão de corretagem. Basicamente, para a gente ter uma ideia, quem contratou o corretor ou né, a imobiliária lá que faz essa corretagem, é quem que vai pagar. Então, assim, se eu sou o vendedor, se eu sou uma construtora, por exemplo, e contratei imobiliária, é da minha competência. Eu que tenho que pagar, e não o consumidor. Se eu, consumidor, contratei um corretor do tipo, não, eu quero que tu saia, tu busque imóveis assim, 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 nessas características, tantos quartos, tá? Tu vai dar as características em tal bairro, tal, e a pessoa vai procurar para ti. Então, tu contratou esse corretor para ele fazer esse serviço para ti. Então, para ele tu vai pagar uma porcentagem, geralmente é uma porcentagem sobre o valor do imóvel, né? Então, vai pagar para ele lá uma porcentagem, mas porque tu acessou. Né? Esses valores geralmente é de 4% a 8%, tá? Tanto para um quanto para o outro ali, é o que se paga ali de comissão de corretagem. Só que o que acontece? Às vezes, as construtoras ali, elas vão vender o imóvel e elas põem no contrato que o comprador vai ter que pagar. Mesmo que ela colocou lá, por que se paga isso, tá? Tu paga, a construtora vai pagar alguma corretora, um corretor, para divulgação do imóvel, captação de cliente, apresentação de propostas, elaboração de contrato, acompanhamento da documentação. Então, é um serviço que a construtora pagou para uma imobiliária. Então, ela que tem que arcar. E ela tenta repassar no contrato pro... Isso, acaba repassando, né, para o comprador. É devido nesse caso, né? Eu teria que pagar. Não, em tese, como a gente disse, quem contratou acaba tendo que pagar, mas isso vai provavelmente constar no contrato, ou deveria constar no contrato. E aí pode acontecer deles repassarem para ti. Se tu assinar um contrato e diz lá expressamente que vai assumir esse custo, né, tu assumiu o custo. Por isso que a gente fala, leia o contrato, veja o que está incidindo. Nesse caso não configura uma cobrança abusiva. Não seria abusivo. Ele pode repassar. Ele aceitou. Ele aceitou, claro. Só que, claro, o que é importante é que conste lá, claro, discriminado lá, ó, o valor do imóvel é tanto e mais tantos por cento que é da corretagem. Então, teria que ter ali no contrato para a pessoa saber que está pagando, né? Não alegar depois. Que não sabe. Então, ter isso registrado ali no contrato, pedir se não está. Se não, eu quero que tu especifique aqui para mim quanto que eu estou pagando, se eu estou pagando. E se não está pagando, é importante dizer que não está pagando e não quer pagar, né? A grosso modo, mas tem que constar no contrato. Seria interessante constar que não vai incidir essa cobrança para o comprador, né? Quanto a esse valor daí, né? Da corretagem. Então, é isso, assim, basicamente tem essa disputa, tem essas discussões quanto a isso, se é devido ou não, e vai depender disso, quem contratou e se no contrato, por acaso, tu assinou um contrato dizendo que tu teria que assumir, aí
paciência, né? Mas é bom isso de discriminar se pagou, se não pagou, o que pagou. Tá. Esses são basicamente, digamos assim, o que vai incidir ali, em geral, vai incidir nesses contratos. Aí agora adentrando assim mais nessas em possíveis taxas, né, abusivas que são cobradas ali pela imobiliária. A mais famosa é a tal da SAT, né, Serviços de Assistência Técnica Imobiliária, que, que ela hoje em dia ela já está considerada abusiva, tá? Ela nem poderia se cobrar, né? Que seria esse? Principalmente quando ela é imposta, né? Porque ela acaba, muitas vezes a imobiliária impõe que seja cobrado esse valor, né? Tu vai ter que pagar para ter essa assistência no contrato, né? E aí, geralmente atrelado a alguém que já vai prestar esse serviço, que é já da imobiliária, alguém da confiança da imobiliária e tal. Então, se cobra isso, e aí hoje em dia se até se considera venda casada e tal, então já está pacificado no STJ que não se pode cobrar, então estão tirando. Claro, tem que cuidar, porque aí às vezes acontece o, a imobiliária muda o nome, O né? nome, Porque diz, muda a tudo. SAT é não sei o quê. Aí eles colocam um outro nome, né? Aí entre esses outros nomes, e às vezes até cobravam os dois juntos, tinha taxa de assessoria imobiliária, que é basicamente a mesma coisa, né? Eles ou botavam junto com a SAT e cobravam isso, ou separado, tá? Que também é é um valor variável ali, da taxa, que que é obrigação exclusiva do vendedor, então não pode repassar para o comprador. E também considerado venda casado, porque é para os mesmos fins, é para essa coisa de para ter uma assessoria de técnica do contrato. Ah, tá. Essa imobiliária, ela não é a mesma taxa de corretagem. Não, 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 é uma aham. outra que, Não, tipo, não. uma imobiliária, quando vai fazer o contrato com a imobiliária, aí a imobiliária te cobra na hora de fazer o contrato, esse Seria uma fim. despesa de contrato, que como se mais ou menos. É como se fosse contratar um escritório, que a imobiliária precisou contratar um escritório de advocacia para redigir o contrato e As fazer todo o despesas. acompanhamento e tal. A E aí, comunicação. e aí ela pega e repassa esse valor para o comprador. Tá. Mas o que que se entendeu? O judiciário entendeu? Não. Tu contratou, é contigo, é tu que tem que pagar. Né? Sim. Tu não pode repassar para pro comprador. Sim. Então, é tu que tem que assumir, essa responsabilidade é tua. Então, tiraram essa parte. Qual é a outra taxa lá que também se fala? Taxa de interveniência, tá? Que é cobrada, né, pela corretora, quando o comprador não utiliza a instituição financeira parceira da imobiliária. Ou seja, eu tenho uma parceria já com a instituição financeira, então tu tá aqui, tu assina aqui, e tu já vai fazer o financiamento tudo por essa instituição financeira, que é nossa parceira. E aí tu diz, não, eu não quero, eu quero fazer com outra, eu não quero essa. E aí eles dizem, não, tu pode fazer com outra, mas aí tu vai me pagar essa taxa de interveniência. Sim. Que aí é uma taxa que varia, claro, dependendo do caso ali, é de 2% às vezes, ou um valor fixo chega até 3 mil. Tá? Mas eles cobram essa questão aí por não ser uma instituição financeira parceira deles, né? E isso também, o judiciário entendeu que é abusiva essa cobrança. Só que tem um detalhe que algumas jurisprudências, a gente deixar claro, em alguns casos, quando está expressamente previsto no contrato que vai incidir, algumas jurisprudências entendem que pode. Como assim? Assim, eu fiz a contratação desse de financiamento e aí depois eu quero trocar, aí eles dizem, não, vai incidir a interveniência. Né? Então, essa taxa de interveniência. Então, tem essa possibilidade, mas tem que estar lá expressamente prevista, né? Que vai incidir. Aí, algumas jurisprudências, eu vou repetir, algumas, eu não vou dizer que é pacífico isso. Algumas vão dizer que se está no contrato, pode. Depois tem a taxa de transferência ou de cessão, que eles chamam. O que é a taxa de transferência e cessão? Eu fiz a contratação,
E aí lá pelas tantas, eu antes de terminar o financiamento, eu quero repassar esse meu contrato para outra pessoa. E aí a corretora acaba cobrando, a imobiliária acaba cobrando a pessoa essa taxa de transferência. Também é geralmente uma porcentagem. Para assim, ó, se tu vai passar para outro, então, Sim. para te passar para outro, tu tem que nós pagar essa taxa de transferência. Eu disse, Senão não pode. senão não pode passar. E aí também o STJ já tem entendimento que isso essa decisão é abusiva, essa cobrança dessa taxa, né? Que não pode ali cobrar isso, não pode trazer ônus para o comprador para passar para outra pessoa, né? Claro, pode acontecer às vezes aquela questão de refinanciamento, que tu vai ter que ver se a pessoa que está assumindo As agora garantias. tem como pagar, né? Que tipo de garantia ela vai te dar e tal. Aí até aí ok, mas tu pagar uma taxa para a corretora só porque tu vai repassar esse contrato para outro, aí se entendeu que é abusiva essa cobrança. Na prática, digamos assim, se a pessoa que vai assumir esse financiamento, digamos assim, comprove todas as garantias, não se justifica, porque não vai interferir em nada para a vendedora, né? Então essa também é uma taxa abusiva. Depois tem, que também pode incidir, é o que chamamos de taxa de obra ou de evolução da obra. Tá? É um valor lá, médio, 2% geralmente, cobrado do valor do imóvel durante a construção. Qual é a justificativa? Pode ser que os materiais de construção e tal sofram algum reajuste, então a gente cobra isso durante a obra, né? Então se cobra essa taxa durante a obra. Essa cobrança dessa taxa de obra, ela é permitida pelo judiciário durante a obra, tá? E ela tem esse valor, mas é durante a obra. Sim, não se justifica. Não pode. O que acontece? Pode acontecer de ser cobrado depois da entrega Até da o fim chave, do. entregou a chave, ou ali naquele. Conta ainda terminou o contrato ali, né? O prazo do contrato. Aí terminou o prazo do contrato para entrega, ele não pode cobrar mais. Claro, já contando aqueles 180 dias de tolerância que a gente já tratou em outro programa. Mas se cobrar depois desse período, ela é considerada ilegal. Então, considera-se ilegal se durante a construção. Mas depois desse prazo de entrega, ou de entrega das chaves, né, aí já passa a ser ilegal e abusivo. Então, também é uma coisa de se cuidar, né, na hora de fazer. Outra, que é bem também utilizada, que a gente chama assim, genericamente taxa de administração, mas ela é mais conhecida como tarifa de serviços administrativos. Tá? Ainda tem alguns que chamam de TAC, que é taxa de administração de contrato. Né? Não dá para confundir, porque alguns financiamentos têm TAC, que é taxa de abertura de conta, taxa. Essa aqui especificamente é taxa de administração de contrato, tá? E, e é cobrado assim por serviços administrativos, a manutenção do contrato, de financiamento, são valores ali que bota, que é para atendimento ao cliente, emissão de boletos e outros serviços ali relacionados ao financiamento, acabam cobrando essa tarifa de serviços administrativos. O Banco Central, ele colocou um limite, né, para essa tarifa de serviços administrativos, que é de R$ 25 por mês. Então, o máximo que pode constar lá quando fizer o financiamento é esses R$ 25. Se passar desse valor, ela passa a ser ilegal. Além disso, ela tem que estar prevista contratualmente. Então, no contrato tem que estar prevista. Você não pode, não constou no contrato, mas eu vou cobrar porque É automático. é automático e tal, eu te presto esse serviço e tal, eu vou cobrar. Não, tem que estar contratualmente prevista e não pode ultrapassar esse limite dos R$ 25. Tá? Bom, basicamente são essas. Claro que vai incidir pode incidir outras taxas, pode ter outros nomes, mas é importante a pessoa saber mais ou menos, né, do que ali, o que é legal, o que não é. E essas são basicamente, digamos assim, as que mais incidem. Aí o que é, né, como a gente está falando para o público que não é técnico, o que eu faço daí se acontecer isso? Primeira coisa, claro, tu vai tentar falar com o imobiliário,
Mas o que que se faz? Tu identifica ali qual é a taxa, né? Qual é o valor que tu acha que está pagando indevidamente, ou que não seria devido pagar. Feito isso, tu entra em contato com a imobiliária e, claro, é importante sempre ter um registro. Não adianta eu ligar para a imobiliária, né? Salvo se eu for gravar a ligação e informar que estou gravando. É, seria interessante ter isso documentalmente, né? Mesmo que tu ligue, é isso que a gente fala, assim, eu posso até ligar, mas liga, mas manda um e-mail. Liga e manda uma notificação, Formaliza. entendeu? Ou vai lá na imobiliária e diga, ó, tô te entregando aqui, tá uma notificação, pede para alguém assinar. Fica com a cópia, né, assinado, de que foi lá e entregou essa notificação, dizendo, ó, eu quero ver isso aqui, porque estão me cobrando e tal. Então é importante entrar nesse contato, tentar isso amigavelmente, né? Porque às vezes a imobiliária pode acabar reconhecendo e dizer, É. realmente, não, esse teu caso foi feito equivocadamente, não constou realmente no contrato, vamos ter que te devolver. É a forma mais fácil e mais rápida, né, para resolver. E claro, por isso que é aquilo que a gente sempre diz, é importante. Guarda toda a documentação. Durante o financiamento, durante a compra, tudo que tiver de documento atrelado a isso, separa essa documentação, guarda até propagandas publicitárias e tal, sobre o empreendimento e tal, tu vai guardando porque que pode ser que aquilo tu precise. Claro, depois lá se deu tudo certo, ok, lá pode jogar fora a maioria das coisas. Mas até que se resolva efetivamente, é importante a pessoa ir guardando porque, porventura, pode acontecer dela ter que provar alguma coisa e aquela documentação é interessante. Não conseguiu com a imobiliária, amigavelmente, aí, bom, a gente pode procurar esses órgãos de proteção, o Procon, aí tem outras plataformas de conflito, né? O Reclame Aqui, que é uma das mais famosas, tem o consumidor.gov, né? .br, que também faz essa questão dessa intermediação para tentar resolver. Claro, não é a garantia que se vai resolver, mas é tentar intermediar para chegar no consenso. E se não conseguir, ou se quiser entrar diretamente, tem a possibilidade de ação judicial para se discutir essas questões. Claro, que aí a ação judicial tem essa questão que ela vai demorar um tempinho, né? A pessoa tem que estar ciente disso, mas sim, muitas vezes ela só vai se resolver judicialmente, né? A imobiliária não vai reconhecer que é abusivo, o valor que ela está cobrando e vai acabar tendo que a pessoa entrar judicialmente para resolver isso. E aí no judiciário não tem conversa. O judiciário vai dizer se e acabou a história, né? Então, bom, basicamente é isso, assim, eu sei que essas questões de taxa, assim, às vezes é maçante para a pessoa que é leiga, né, ter que ficar tratando disso e o que é taxa disso, taxa daquilo, mas é interessante, a nossa ideia é a pessoa ter uma noção, pelo menos, não chegar ali sem saber nada, né, e também ver, porque às vezes tu vê uma taxa, tu lê no contrato uma taxa, mas tu não tem conhecimento, e tá bom, tá, deve ser devido. É importante ela saber o que que é devido, o que que não é devido para ela poder lá argumentar na hora, se ela não tiver acompanhado de um profissional da área, argumentar, ó, mas é realmente devido e ter segurança que, ó, eu sei que não é devido isso aqui, não é? Sim. Porque às vezes a pessoa não sabe e não quer também discutir, né? Não quer, muitas pessoas deixam de discutir ou de contestar algo para não se passar por ignorante, assim, né? Mas, Sim. a pessoa fica constrangida, não vou falar porque eu não tenho nem ideia. Não, né? Procura saber e tem todo o direito, como consumidor, de ir lá e dizer, eu não entendi isso aqui, o que é essa taxa, para que serve isso? E interessante também pedir toda a discriminação, né? Quanto que é? Essa taxa está aí, o que eu vou pagar, quantos por cento? Qual é o valor da taxa? Qual é o valor mensal dessa taxa? Que mais taxa vai decidir? Pedir isso discriminado, pedir que conste no contrato. Eu não sei se chegaste a mencionar, mas é só para, se for, para dar uma frisada, que é aquela comissão de corretagem que é paga para o corretor, aquela é uma taxa válida e Sim. merecida, porque Sim, ela é sim, pela sim. intermediação, né? Sim, sim. Sim. Não, foi o que eu disse. É que depende também A questão, às vezes, de quem de quem paga. paga. Sim. Mas a Porque taxa em si é devido É. ao trabalho fornecido, né? é aquilo que dizer, quando a imobiliária, porque a imobiliária contrata uma contratada ali, um corretor, uma corretora, ela vai pagar essa taxa, porque ela contratou.
né? Se eu, como comprador, eu vou contratar um corretor para buscar um imóvel nas características que eu quero, eu vou pagar o corretor, Sim. né? Agora, o que acontece é isso, é na hora de fazer a venda, repassa para o comprador a parte da corretagem que foi a imobiliária que buscou, não Sim. o comprador. É a Sim. imobiliária que fez ali. A corretagem foi por estar divulgando aquele imóvel e tal. Então, às vezes, repassa pro comprador e se não tiver previsto em contrato, ela não é devida. Em tese, ela é devida por quem contratou. Sim. Né? Sim. Então, aí pode o comprador contestar, mas claro, se tiver ali no contrato, Sim. né, se ali no contrato constar que tu vai pagar e tu assinou o contrato, não contestou aquilo, vai ter que pagar. O judiciário entende, ó, se tu assinou o contrato, tá lá previsto expressamente. Sim. Vai pagar. Bom, basicamente essas as Dúvidas. questões, É. né? Como eu disse, é chato porque tem vários detalhezinhos, é um monte de nomenclatura, as pessoas não gostam, mas é importante saber, né? Bom, é isso, né? O assunto de hoje era esse, os temas aí que a gente tinha para abordar. E, como sempre, a gente vai pedir, né, para que se inscreva no canal, deixe o like se gostou, compartilhe, né, com pessoas que também têm as dúvidas que a gente tratou aqui. E estamos também nas redes sociais, nos acompanhem. Por hoje era isto. Se inscrevam na medida do possível também.